Bom dia! A paz do Senhor Jesus para você que já chegou até aqui. Louvado seja o nosso Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito feliz por mais uma vez estar aqui nesta manhã, neste dia. Feliz por ter chegado aí até na sua casa, até onde você está neste momento. Porque, assim como costumo dizer, Isaías 55:11, a palavra do Senhor nunca volta vazia, enquanto não cumprir aquilo que lhe apraz. Então, já com esta palavra, já te peço, envia para o seu amigo, envia para a sua família esta mensagem de hoje, porque ela pode muito bem causar efeitos que você não conhece na vida do seu próximo. Talvez é a palavra que alguém hoje necessita, a palavra que talvez hoje alguém esteja precisando para começar o seu dia na presença de Deus. Então compartilha, envia, comenta, manda lá o seu joinha, mas participe. Amém, glória a Deus, louva a Deus pela sua vida e louva a Deus, por estarmos aqui mais uma vez, lembrando que hoje é o 5º dia deste propósito, passando as barreiras. Glória a Deus. Eu creio que juntos vamos passar as muralhas. Juntos vamos passar essas muralhas que talvez até agora tenha te impedido de romper. Talvez até agora essas muralhas te impediu de dar um passo além. Glória a Deus. E hoje, continuando aqui a nossa leitura, hoje vamos ler Josué capítulo 6, seguindo a leitura a partir do verso 11. Vamos ler aqui até o verso de número 14. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez. E vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas. E os armados iam adiante deles. E a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e tornaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. Observe que durante 6 dias, este povo que tinha ali uma estratégia de Deus para vencer aquelas muralhas intransponíveis aos olhos humanos, durante 6 dias eles rodeavam a cidade, porque já tinha a promessa de Deus de passar aquelas muralhas. E vamos ver que durante 6 dias eles fizeram assim como Deus ordenou. E eles rodearam as muralhas de Jericó, a cidade de Jericó. E eles não só rodeavam, como eles tinham a promessa de vencer. Eles tinham a promessa de passar aquelas muralhas. Assim como eu creio que eu e você temos a promessa de Deus de vencer. Temos a promessa do Senhor de romper essas muralhas, essas barreiras naturais, ao qual às vezes o mundo, até mesmo o inimigo, tem colocado à nossa frente. E talvez até aqui você tenha vivido uma mesmice, talvez até aqui você tenha vivido de uma forma que não lhe agrada. Porque sempre que se depara com essas muralhas, com essas barreiras na sua vida, você para, você estagna.
E vamos ver que o povo então rodeia por 6 dias as muralhas. E o que eu quero trazer para você neste dia é que havia aqui nesse rodear do povo pelas muralhas, havia aqui algo que estava centralizado. Havia algo aqui que Deus ele faz questão aqui na sua palavra de mostrar como referência. Sabemos que a arca do Senhor, a arca de Deus, era uma arca feita ali sobre as medidas de Deus, para representar a presença de Deus no meio do povo. A arca da aliança era algo que foi feito para representar a presença de Deus no meio do povo. Então, aonde estava a arca da aliança, estava representando a presença de Deus ali no meio do povo. Mas também sabemos que aonde a arca da aliança era levada, mas debaixo da desobediência de Deus, então nada ela ali causava. É como se fosse a arca, mas a presença de Deus não acompanhasse. Porque a arca da aliança tinha que ir, mas tinha que estar debaixo da obediência de Deus. Tinha que ser feito aquilo que o Senhor pedia. E aqui o povo estava debaixo de uma ordenança de Deus. A estratégia de vitória aqui, como nós já vemos falando desde o princípio, a estratégia era de Deus para vencer aquelas muralhas, para vencer aquele povo. E nós vamos ver aqui, através destes versos, que a arca da aliança, ela é tida como uma referência. Vamos ver aqui que aonde nós lemos, vamos ver que uns iam à frente da arca da aliança, outros iam mais à frente da arca da aliança. Vamos ver aqui também que alguns iam na retaguarda, mas da arca da aliança. Então observe que a arca da aliança era uma referência naquela estratégia. Quer dizer, a estratégia era de Deus, mas também o povo tinha que entender que a referência naquela estratégia era a presença de Deus. A presença de Deus tinha também que estar rodeando com eles. A presença de Deus não podia se apartar do meio deles, enquanto eles estivessem ali passando as muralhas, rodeando as muralhas, enquanto eles estivessem naquele propósito, enquanto eles estivessem ali naquela estratégia de Deus. A presença do Senhor tinha que ser o centro. A presença de Deus tinha que ser a referência naquela estratégia. E aí hoje eu te pergunto, quando o Senhor te coloca a uma estratégia, quando o Senhor te manda, te ordena a fazer algo, a sua referência está sendo a presença de Deus? A presença de Deus está indo com você? Porque muitas vezes nós até recebemos uma direção de Deus, mas quando nós vamos na força do braço, vamos na força da mão. Às vezes achamos que só porque Deus nos mandou, nos enviou, Ele não precisa ir conosco. E aí às vezes vamos querer fazer certas coisas de qualquer jeito. E aqui nós vamos ver que a estratégia de Deus, mas também a referência no meio daquela estratégia tem que ser Deus. A permanência da sua presença tem que estar lá conosco. O povo rodeava Jericó, mas observe que a referência era a presença de Deus.
A presença de Deus tinha que estar em tudo. O povo estava rodeando as muralhas, mas a presença de Deus também estava. E estava como se fosse num centro. Era a referência. Uns iam à frente da arca, outros na retaguarda da arca da aliança, da arca de Deus. Mas no meio estava a presença de Deus. Quer dizer, para eu e você rompermos as barreiras, as muralhas deste mundo, as muralhas do inimigo, para que nós possamos romper a incredulidade, para que nós possamos romper as barreiras financeiras, para que nós possamos romper as barreiras na saúde, as muralhas impostas na saúde, para que nós possamos romper as barreiras na nossa família, na nossa casa, dentro da nossa família, precisamos entender que o centro, a referência, tem que ser a presença de Deus. Isso não pode se apartar de nós. Para sermos vencedores, para alcançarmos, a presença de Deus tem que ser a referência na nossa vida. Aleluia! Aleluia! Tem que ser a referência. Aleluia! Algumas coisas vão passar à frente, outras vão estar na retaguarda. Mas a presença de Deus tem que ser a nossa referência. Quando nós vamos lá para o Salmo de número 84, nós vamos ver o salmista dizer a partir do verso 10, ele vai dizer assim: porque mais vale um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurados o homem que em ti põe a sua confiança. Glória a Deus. O salmista declara que para ele a presença de Deus era o mais importante. Ele preferiria estar na presença de Deus, ali nos átrios, na casa do Senhor. E ele diz que este dia vale mais do que 1000 fora. Estar na presença de Deus não tem preço. Não dá para trocar por nada. 1000 dias lá fora não vale um dia na presença de Deus. Não vale. Quer dizer, o salmista estava dizendo: Senhor, Tu és o centro. Tu és o centro. A referência da minha vida. Porque lá fora não vale mais do que eu estar aqui dentro dos teus átrios, estar na tua presença. Ele diz: o Senhor Deus é um sol. Quer dizer, aquilo que clareia a sua vida, aquilo que te dá um norte. Porque quando você está no escuro, você não consegue definir norte, sul, leste, oeste. É como se você estivesse perdido. E então ele diz: você é um sol. Porque clareia os seus passos, é luz para os seus caminhos, torna-se uma referência, é escudo, assim como nós já lemos, como nós já venhamos dizendo durante estes dias, que o Senhor é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. E bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Observe que estes homens, conduzidos por Deus, andando em cima da estratégia de Deus,
A estratégia ao qual o Senhor entregou através daquele anjo, daquele príncipe dos exércitos de Deus, aquele que não perde batalha. E o povo andando em cima dessa estratégia. O povo não somente vai, mas anda em retidão, anda em obediência, anda em silêncio quando o Senhor pede. E então andam, mas tendo a presença de Deus como a sua referência. A presença de Deus como sendo o mais importante. Aquilo que vai estar com eles em todo o trajeto, em todo o caminho. Enquanto rodeavam, a presença de Deus estava no meio. A presença de Deus era a sua referência. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que neste dia a presença de Deus possa ser a sua referência. Que a presença de Deus não venha sair do seu meio, da sua casa, do seu trabalho, da sua vida. Aonde você for, que a presença de Deus esteja contigo. Para que assim, essa estratégia do Senhor seja bem sucedida na sua vida. Para que você possa andar em retidão com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Assim, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, neste dia mais uma vez, Senhor, somos gratos a Ti, rendemos graças ao Teu santo nome, pois toda a honra e toda a glória é do Senhor. E neste dia, Pai, vai de encontro a esses corações, vai de encontro, Senhor, meu Deus, a todo aquele que chegou até aqui, Pai. Leva, Senhor, meu Deus, a esses, não somente, Pai, a estratégia, mas que eles possam, Senhor, andar conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Que eles possam, Senhor, experimentar a Sua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Que eles possam, ó Senhor, meu Deus, neste dia, Senhor, ter como referência a Sua presença. Que eles não venham, Senhor, caminhar nem para a direita nem para a esquerda, mas andar em retidão, Senhor, conforme o Seu querer, conforme a Sua estratégia, Pai. E que a Tua presença, Senhor, seja o mais importante na vida deles. Que a Sua presença, Senhor, transborde, Pai, dentro deles. Aleluia. Que a Sua presença, Senhor, meu Deus, venha abundar, Senhor, na vida dos Teus filhos, ó Pai. E assim, Senhor, que eles não venham apartar dos Teus átrios, meu Deus. É o que eu oro e te peço neste dia, meu Deus. Visita cada um, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você recebeu, digita um amém embaixo aí. Aleluia. Glória a Deus. E amanhã, se o Senhor nos conceder, estaremos aqui novamente, já para o nosso 6º dia deste propósito, passando as muralhas, porque eu creio que vamos vencer em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe.